Seja muito bem-vindo a mais um À Conversa Com. Hoje, num ambiente diferente, estamos na sede do Partido Popular Monárquico Português, ao qual agradecemos desde já a simpatia e a disponibilidade para usarmos este espaço. Não vamos falar do Partido Popular Monárquico Português, brevemente falo-emos, mas hoje vamos falar sobre o Partido Monárquico Angolano. Estamos com Carlos Alberto Contreiras Gouveia, é um nome complicado. Sim, é um nome Carlos complicado. Alberto Contreiras Gouveia, presidente do Partido Monárquico Angolano, uma história complicada, complexa, com muitas voltas, que vamos falar durante a próxima hora. Carlos, a primeira pergunta é: o Carlos nasce em Angola, num município operário, já viajou o mundo inteiro. Angola não tem uma história antiga de reis, mas porquê um Partido Popular Monárquico? Ou um Partido monárquico, na verdade? Monárquico. Pronto, eu quero também agradecer a presença da TV Curiacos por nos dar essa oportunidade de estar aqui perante o povo português. E também o angolano. E o povo angolano, as Via comunidades, internet. porque nós temos aqui uma Via grande internet, comunidade sim. do povo angolano, como sabem, e são comunidades que vão votar nas próximas eleições. Mas respondendo aqui a questão, é que olhando um pouco para a história e o geocontexto político, nós entendemos que Angola sempre foi um reino. É preciso ver que desde vários reinos, eu estou a falar reino como Estado, mas houve vários reinos dentro desse Estado. Então, é preciso entender que Angola sempre foi um reino, com vários reinos. O reinado de Angola durou por mais de 1000 anos, muito antes da chegada de Diogo Cão a Angola, que foi em 1482, penso isso, salvo a minha consciência me serve. Então, por isso, antes do Império ex-colonial português chegar a Angola, já Angola era um rei, tinha reinos. O reino do Ndongo, o reino da Baixa o reino do Bailundu, o reino do povo Lunda Choco, que foi um império Lunda que dominou a África até a África Central, até a África Sul. Então, temos vários reinos. Nós em Angola temos praticamente 13 reinos e são diversificados, e por essa razão nós achamos que é urgente Recuperar essa tradição antiga. Sentar, refletir e fazer um resgate da nossa identidade, da nossa verdadeira identidade, como povo bantus que somos e como angolanos que somos. E esse poder tradicional que foi usurpado ao longo da história deve ser resgatado. E por isso nós apostamos na monarquia, porque, afinal de contas, o povo angolano sempre foi um povo monárquico. E, como tal, penso, olhando um bocado para a história, Portugal também, como foi um reino anteriormente, com uma história de mais de 1000 anos de reinado, de monarquias, então achámos que devíamos seguir no nosso padrão histórico e cultural, defendendo os nossos hábitos, costumes e tradições para podermos expressar aquilo que o povo, de facto, o povo angolano espera. É isso que nós... Esta era uma pergunta um bocado de começo de conversa, também para apresentar o Carlos, que é candidato à presidência de Angola. Eu não disse isso na introdução. É candidato à presidência da República Angolana. Mas neste programa eu tento sempre contar um bocadinho da história do meu convidado, antes de chegarmos ao business side, ao lado mais, ao que nos traz cá também, mas para contextualizar. O Carlos nasce no município, eu digo sempre mal, mas adoro, é Sambizanga. Exatamente, que é um bairro relativamente, hoje menos, mas já foi um bairro muito problemático de Luanda. Nasce numa família, diz na sua própria biografia, numa família comum e nasce numa altura conturbada, vive a sua juventude numa altura conturbada da história angolana e portuguesa. A guerra colonial, depois a guerra civil, são tempos muito complicados. Exatamente. Pronto, eu nasci no bairro Operário, que é uma comuna do município de Sambizanga, que eu praticamente dista com o Oceano Atlântico, estamos fronteira com o mar, e obviamente ali sempre Sambizanga é uma zona até histórica, de grandes revoluções. É preciso ver que o bairro Sambizanga com muita população, temos um grande índice demográfico a nível do aqui, e também para dizer que o Sambizanga é um dos grandes municípios vastos. E tem uma certa ironia, porque acaba por ser uma das zonas mais bonitas geograficamente, com uma fantástica vista de mar, e depois acaba por ter ali um desequilíbrio social estranho. E também não só, económico e até mesmo, porque nós temos ali no Sambizanga o porto, praticamente, lá embaixo. Temos também ali a zona petrolífera, não é? A zona Angola, onde tem as zonas, as refinarias praticamente estão naquela área. Entre Sambizanga e o município de Cacoaco, há uma fronteira. É para dizer que o Sambizanga é um bairro histórico que já passou por tempestades e holocaustos muito difíceis, quer na era pré-colonial, colonial e pós-colonial. Quer dizer, estou-me a referir dentro do Estado, ao longo da vigência, digamos, de Portugal em Angola,
e também no pós-independência. Por isso, no pós-independência, Sambizanga teve uma configuração muito brutal, violenta, mas atualmente a imagem muda. É só preciso ver que Sambizanga refletiu como um dos braços, digamos, históricos da Revolução Angolana, mas também pecou em intensidade do próprio contexto das próprias alterações políticas e militares. E o que é que se lembra da infância lá? O que é que o jovem Carlos Alberto, chamado pela sua mãe, fazia nesses tempos de juventude? Bem, eu era uma criança que praticamente gostava muito de futebol e aprendi as artes marciais. Já No em próprio jovem? Sabidão, no bairro operário. Sim, porque o Carlos tem um outro lado da história que passaremos dentro de momentos nas próximas perguntas, que é mestre de artes marciais. Sim. E é acho que é o presidente da Federação de Karaté a nível de Angola e em África. Estamos dentro da África Central, nós fizemos parte no âmbito da WSKF, que é a World Federation Shotokan Federation Organization, é uma organização mundial de Karate-Do que está sediada no Japão, em Tóquio, mas que tem várias ramificações e representações. Eu represento Angola. Começa logo nas artes marciais muito novo. Bem, eu comecei as artes marciais, como estava a dizer, no Sambizanga, nós também ali no bairro Operário, que era um município, no bairro Valódia, onde tínhamos o centro do Karate Shotokan, o CAC, onde passaram muitas pessoas, que até temos ainda pessoas que configuraram a nossa disciplina nas artes marciais. Mas é para dizer que o Sambizanga nos faz refletir por muitas coisas, não é? Nos faz refletir por um passado muito triste, muito violento, e também por um presente muito bonito, porque afinal de contas ali saíram grandes espíritos. É só para dizer que não esquecer que foi no bairro Sambizanga onde nasceu o segundo presidente da República de Angola, que é o nosso arquiteto da paz, engenheiro José Eduardo Santos, que configura um certo perfil que Angola não pode, obviamente, ignorar. Por isso, Sambizanga tem coisas boas, mas também teve coisas muito ruins, muito más, desde 1977, olhando um bocado pelo antigo, aquela passagem que passamos no 27 de maio, onde muitos foram mortos lá, e também, só para dizer que depois também a guerra de 2001, 91, entre o governo do MPLA e a UNITA, acabou por ser ali um estado de situações muito negativo para olhar um bocado para o passado daquilo que é Sambizanga. Mas Sambizanga é ali onde está a arte, a cultura, a boa gastronomia, o nosso povo, a nossa identidade, as nossas raízes, e é ali onde saíram grandes espíritos, obviamente, que levantaram hoje Angola e para estar no patamar onde está. Então, voltando aqui à juventude, encontramos o jovem Carlos Contreiras num momento crítico da vida angolana, guerra civil, confusão, e decide partir para novos rumos e encontrar o primeiro poiso na Suíça. Sim, na Suíça. Bem, eu fui parar na Suíça por razões já políticas. Evidentemente, naquele tempo eu não estava preparado para integrar, para aceitar o que nós vivíamos. Era uma situação extremamente onde o despotismo, o comunismo, o socialismo era extremamente arrogante e não estávamos preparados para aceitá-lo. Então nós não pactuávamos, eu não pactuava com isso. Chega à Suíça com que idade? Eu cheguei à Suíça com quase 17 anos. Eu emigrei muito cedo, foi 18 anos e levei já... Suíça, Geneve? Não, nós entramos por Itália, via barco, entramos em Sicília, Itália, fomos até Roma, apanhámos comboios, fomos até Vila Literno, passamos por Milano, Berna, entramos na Suíça e lá pedimos asilo político e era miúdo. E naquele tempo havia aquela coisa dos africanos, nós africanos temos crianças militares e crianças generais, crianças comandantes de exércitos. Então a Suíça recebeu-nos com mãos abertas e deu-nos, o estatuto de asilado político. Fiquei como asilado político na Suíça por quase 3 anos. E depois aí também emigrei logo para os Estados Unidos da América, onde eu fui expandir e estudar, porque eu queria estudar e Angola não dava para estudar. E o que é que encontrou antes de chegarmos aos Estados Unidos, que também quero falar sobre isso, até porque é um dos pinos que o Carlos transporta praticamente diariamente. Todas as vezes que eu o encontrei estava com pelo menos 3 dos 4 de hoje. Mas antes dos Estados Unidos, o que é que um jovem de 17 anos, em 1990
na década de 80. Vê na Suíça, o que é que... Bem, eu já tinha lá um amigo que saía do Congo Democrático e dizia-nos, pá, esta Angola... Mas o Congo Democrático fala francês. Sim, mas eles eram imigrantes angolanos que foram parar para o Congo. É preciso ver que e se formos a voltar a estar, Angola e o Congo têm muito em comum. Sim, sim. É porque até hoje. Até hoje, não se esqueça que os reinos de Angola são os reinos do Congo. Sim, sim. O reino do Congo, se olhar um já vamos falar do mapa cor-de-rosa e da Namíbia e daquela queria confusão ligar um bocado o porquê dessa situação, porque são angolanos que foram emigrar para o Congo, então nós conhecemos e achou que a Suíça era um país muito bom. E exprimia-se em francês na Suíça? Não, bem, a Suíça fala 4 idiomas. Fala o francês, o alemão, e o italiano e o romano. Então pronto, mas eu falava italiano, eu falava italiano e lá ia-me salvando, e o inglês, não é? Então, mas não aprendi ainda o alemão. O alemão aprendi já na escola lá, porque os suíços obrigam as pessoas que imigravam para o país a aprender, entrar logo na escola, que era obrigatório, mesmo nós lá como refugiados, automaticamente podiam na escola. Põem-nos na escola e automaticamente ensinam-nos a língua, que são as coisas básicas primárias. E porquê da Suíça decidir, não, isto é muito bom, mas eu quero ir para os Estados Unidos? O que é que o chamou para os Estados Unidos? O que me chamou para os Estados Unidos, eu depois lá na Suíça começava a ver a televisão e via aquelas coisas do Hollywood, via aquelas coisas da política e achava que os Estados Unidos era mais liberal. Havia mais liberdade. E depois eu vi aquela torre gigante, a estátua de Liberty Statue. Então eu fiquei encantado. Oferecida por uma rainha portuguesa, sabia? Sim, sei. Por isso é que os Estados Unidos têm Portugal como um parceiro, um aliado estratégico e muito, muito forte. Não precisa ver. Quem construiu a América também foi Portugal. Os europeus. Então, e nós temos nos Estados Unidos uma grande plataforma populacional portuguesa. Vai olhar um bocado para Boston, Massachusetts, vai olhar para Miami, vai olhar para Califórnia, New York, vai ver que temos ali portugueses que hoje já batem quase 2 milhões e tal. Para cima. Isso não estou errado, perdão. Mas é contudo, é para dizer. Eu olhava para aquelas coisas, via os Estados Unidos como a fonte da salvação para o meu futuro. E eu queria aprender política, queria estudar política. Então fui para os Estados Unidos, achei que os Estados Unidos era melhor. E depois também queria pertencer ao exército americano, não é? Queria. Então estamos a falar 21, mais coisa, menos coisa, 3, 4 anos, 21 anos. Como é que é a viagem? Bem, a viagem, o que é que aconteceu? Eu tive que fazer uma decisão vertical e extremamente violenta. Deixar a família lá e poder avançar. E como é que eu ia entrar para os Estados Unidos? A única forma de entrar para os Estados Unidos, eu não tinha passaportes, eu para sair da Suíça não tinha passaportes, não tinha mapas, não tinha GPS, não tinha bilhetes de identidade, não tinha nada, praticamente estava desprovido de qualquer identidade legal. Então eu tinha que voltar e sair da Suíça, clandestinamente, abandonei a Suíça, entrei num barco, voltei para a Itália, passei no Mediterrâneo, meti-me num barco, penso que foi um barco espanhol ou português, já não me lembro, e o barco foi até Nova York. Eu fui dentro de um contentor. Entrei num contentor e a polícia depois lá recebeu-me, porque teve que abrir todos os contentores e viu um jovem dentro. Mas foi sozinho no contentor? Não, nesse dia fui eu e mais um amigo que também foi para os Estados Unidos. E foi com este barco, com este navio, que nós chegámos aos Estados Unidos e aí nós chamamos o Estado Federal, a Polícia Federal, fomos interpelados e fiquei detido ainda por tentado entrar ilegalmente, mas depois justifiquei o porquê daquilo, que era a única forma de eu poder entrar nos Estados Unidos por aquele meio e pronto, fiquei ali em quarentena judicial por quase duas semanas, para ver se não era nenhum terrorista, nenhum criminoso com crimes, etc. E perguntaram a minha proveniência. Eu disse que saí da Suíça, mas a Suíça não tem barcos, como é que você chegou até aqui? Depois expliquei, fui até Sicília, apanhei o barco e fomos e entramos. Então ficámos lá e receberam e deram-me o estatuto de asilado político. Também porque a minha história não foi na Suíça, mas foi em Angola, e eu sendo um dos cidadãos angolanos, e porque naquele tempo havia um conflito muito, muito intensivo entre o governo angolano e os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos naquele tempo... Temos que ter a noção, só para contextualizar os nossos espectadores, estamos no auge da Guerra Fria. Em Angola há forças muito próximas dos Estados Unidos e forças muito próximas da Rússia. E a Guerra Fria, não sendo
sendo o foco principal do que estava a acontecer em Angola, também tinha repercussões políticas. Exato. Então, por esse contexto, os Estados Unidos, como eram um dos parceiros aliados da África do Sul e também das forças que combatiam o regime comunista, nesse caso o atual governo, nesse preciso, né? Naquele tempo um regime comunista e socialista, então os Estados Unidos viu que de facto nós éramos a oposição e fazíamos oposição ao regime, então deu-nos o estatuto de exilado político, porque as condições eram extremamente extremas, não tínhamos ainda liberdade de religião, a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação política, as oportunidades políticas de liberdade de expressão. Então isso tudo combinou com que os Estados Unidos envergonhou e reconheceu que aqueles que saíssem dos países, os países comunistas, com regimes ditatoriais, regimes repressivos, tinham direito de estar a viver diretamente nos Estados Unidos. E os Estados Unidos recebeu-nos com esse título e deu-me a mim o título de exilado político. Nova York, mas não ficou em Nova York. Não, depois de Nova York eu tive que tomar a decisão. Eles disseram, now you are free, disseram-me que eu sou livre e de escolher o meu destino, então emigrei e fui para Massachusetts. Massachusetts, aí onde eu estudei, trabalhei. Eu trabalhava dia e noite, tinha quase 12 empregos, era oficial de segurança, porque eu fazia jogo karaté, e como tal apoiava também as tropas, digamos, a polícia, eu dava treinos à polícia, e aí comecei a treinar mais karaté, a desenvolver as artes, e comecei a dar aulas na Universidade de Boston, aulas de karaté, e depois aí então matriculei-me. Comecei a estudar no Stoner College, que é um colégio muito bonito em Massachusetts. Estudei no Stoner College, estudei no Bridgewater State College, fui depois para Harvard, mas não tinha condições para pagar. Fugi e regressei, fui para Boston University. E aí na Universidade de Boston foi onde eu comecei a acabar os estudos. E estudou? Fiz ciências políticas, económicas e filosofia. Bonito serviço. Portanto, você já tinha filiação política, foi treinar ainda mais a questão política. Exato. E continuou sempre na área das artes marciais, a dar aulas? Sim. Em Angola tenho uma escola de karaté, nos Estados Unidos também tenho parcerias com outros parceiros. Mesmo aqui em Portugal também, às vezes sou chamado para treinar com grandes experts que têm aqui, são altamente graduados. É preciso ver que eu sou uma das pessoas mais graduadas a nível das artes marciais no continente africano. E sobretudo em Angola. Eu sou, nesse preciso momento, reconhecido pela WSKPF e sou 6º dan, cinturão preto, 6º dan de Karate-Do. Vou fazer o meu 7º dan no ano de 2022 e estou-me a preparar para isso. Já fiz muitas competições, mesmo na Suíça, já naquele tempo, eu já fazia também Karate, atenção, e nos Estados Unidos. Eu já não quero fazer mais perguntas que o irritem. Só vou fazer perguntas que o. Não, esteja à vontade, Carlos. O Carlos ficou. Não quero cá. Esteja à vontade. Porque eu sou uma pessoa humilde e eu sou 10º dan em sofá. Sim, sou especialista em sofás. Sim. Não, mas sem brincadeiras. Fica nos Estados Unidos, até penso eu, muito perto da paz em Angola. Sim, fico nos Estados Unidos. Depois nos Estados Unidos fiquei até 1991, 92, depois com o processo das assinaturas do Acordo de Paz. Achei que eu devia sair dos Estados Unidos e ir para Angola para visitar o país, mas depois chego lá, tivemos outra vez um tumulto, um conflito. Em 1998 fui preso em Luanda, porque já estavam no processo de formar o Partido Republicano de Angola. Sim, porque o Carlos leva o espírito republicano, do espírito do Partido Republicano Americano para Angola. Sim. E forma, ou pelo menos dá início à formação do Partido Republicano. Não, queremos só ratificar. Eu formei o Partido Republicano de Angola nos Estados Unidos da América. Atenção. Eu formei o partido e registrei lá o partido. Até hoje está registrado como partido. Então, eu, como fui membro da Convenção Republicana e sou membro da Convenção Republicana, então tiramos os nossos ideais e levámos para Angola. Só que não fomos bem recebidos, não é? O Tribunal Constitucional não aprovou. Não aprovou, o partido foi registrado, mas Angola não estava preparada por causa do passado geohistórico. Angola não via a América com bons olhos, e até porque quem apoiava Angola naquele tempo era Cuba, Rússia, a China, a Coreia do Norte, etc. E nós todos víamos de um país que praticamente combatia o governo. E é preciso ver que os tribunais estavam sob custódia do quem governa, que neste caso do partido MPLA, e não recebiam muito bem, não fomos muito receptíveis com o Partido Republicano. Fui preso e houve um conflito em 1998, a polícia entrou para a nossa sede lá em Angola,
exigiram que eu tinha que parar a atividade política, houve um tumulto, criou-se ali um imbróglio, uma situação que eu tinha comprado um carro e que o carro pertencia a outra pessoa, então, mas o carro era meu. E nós entendemos que aquilo foi um imbróglio criado por uma situação para, obviamente, criar um tumulto. E houve esse choque, depois fomos parar, eu fui preso, fiquei quase 3 meses na cadeia, depois fui absolvido, saí da cadeia, continuei a exercer políticas e ao longo do processo muita coisa mais aconteceu. E, aliás, o meu distintivo dos Estados Unidos não sei, porque a América é parte da minha integridade, é parte de mim. Assim como é Portugal também, não vou deixar de esquecer que Portugal também é minha pátria, assim como é Angola. Sim, permite. Então, uma primeira tentativa de ir para Angola. Já agora, o que é que reencontra? A Angola estava completamente diferente. Tinham-se passado 20 anos, muita guerra, os bairros mudaram de formato, as pessoas tinham enfrentado uma guerra entre irmãos. Fratricida. E foi um impacto violento? Sim, foi um impacto violento. Não se esqueça que ao longo do processo, o nosso povo, é preciso ver que quem conquistou Luanda em termos das primeiras eleições de 91, que é o movimento onde o Savimbi negou, que disse que houve fraude, em 2001, é preciso ver que o povo não estava preparado. O governo MPLA não estava preparado para aceitar a UNITA. Não estava preparado para aceitar a UNITA. Está a perceber? E como não estava preparado para aceitar a UNITA, obviamente tinha que haver uma abertura. Tinha que haver uma abertura. Quando se assinou o memorando de entendimento do protocolo de Luena em 2002, em Luena, Mochico, a cidade, uma província de Mochico, a capital Luena, que é a capital política, a sede, a UNITA, o protocolo, o memorando de entendimento, estabeleceu um regime específico, que é um documento irrevogável. É um documento irrevogável. O memorando de entendimento é um documento irrevogável. E já naquele tempo, a UNITA exigia que o MPLA tomasse medidas para manter o equilíbrio. Mas o MPLA também ficava na dúvida. Quer dizer, como já a história foi testemunho de vários holocaustos, de várias tempestades, de muita chacina, muito sangue, quer o MPLA não confiava na UNITA, quer a UNITA não confiava no MPLA. E isso foi a situação, manter um escudo, um encrave, praticamente, no meio circular dessas duas forças, que são forças nacionalistas. Foram as duas forças, não se esqueça que foi o MPLA e a UNITA, a FNLA, que lutaram pela emancipação da glória da independência de Angola. Enquanto o MPLA, em 1975, estava a festejar em Luanda, no norte, a UNITA estava a festejar no sul. Então, essas coisas dividiu ambas as forças. E é lógico que quando cheguei a Angola, encontramos essa situação. E isso não era uma coisa que ia ser sarada do dia para a noite. É só para ver que até mesmo hoje, 2020, ainda temos tumultos. Ainda uns pensam, não, amanhã seremos nós. Hoje, outros dizem, hoje somos nós. Então, temos que parar com isso. É preciso olharmos para o futuro na corrente de salvarmos o país. E a única forma de nós, já naquele tempo, pensarmos em formatar o disperso da segurança, da estabilidade do país, era nós termos mais forças políticas. Não deixando só que existir. E abrir os espertos para que a democracia se fizesse sentir. Então foi nesse aspecto. Mas o MPLA criou logo, já naquele tempo, quase 200 partidos políticos para manter o poder. Então todos nós, obviamente, entendemos que era necessário, restituir a legitimidade do poder judicial, fazer a separação entre o Estado, dentro do Estado, não é? Separar o regime, o Estado é dividido entre o ramo executivo, nesse caso o governo, o legislativo, o parlamento e o judiciário, os tribunais. Mas quem era um membro detentor de toda dessa pirâmide era o MPLA. E era muito difícil a oposição tocar no MPLA para manter a consolidação do processo democrático. Por isso estávamos perante um oxigênio contaminado e que era preciso, fazer fluir um oxigênio saudável para que a democracia se fizesse sentir. Mas foi ao longo desse processo. Então voltei a Angola nesse aspecto, encontramos o país sob tensão máxima, os conflitos ainda reinavam, a glória do império de quem domina e quem governa mantinha-se de forma radical, então, e foi só ao longo do processo que nós vimos que era preciso tomar mudanças. Então, depois nós vimos que eu vi que o país ainda estava sob tensão de uma dificuldade tal que levaria pelo menos um século para podermos transformar Angola, uma vez que as forças políticas não tinham espaço de manobra para poder expressar os seus objetivos e levar avante, as suas ações políticas. Então,
tive que regressar outra vez para Angola, depois do conflito, depois de ter sido preso. Voltei para os Estados Unidos e fiquei lá mais tempo, até que as coisas pudessem estar dentro de estabilidade, porque era necessário manter a minha segurança e a minha integridade física. Quando fala de segurança sua e da sua família, estamos a falar de um homem que é pai de 12 filhos. Eu prometi-lhe que lhe ia fazer a pergunta e vou-lhe fazer a pergunta. Consegue dizer o nome dos 12 seguidos e sem hesitações? Sim. Tenho o Harvard, tenho o Boston, tenho a Karina, tenho o Júnior, tenho a Vanessa, tenho a Vânia, tenho o Andy, tenho o Ami, tenho o Jersey, tenho a Lazy e tenho a Marcela, que praticamente está na Suíça, que também é uma filha, e tenho a Bianca. Ok. E 12? Sim, são 12. Bolas! Isso deve ser um jantar de Natal fantástico. Bem, porque também nós somos, digamos, somos algo por empréstimo. Deus cobra-nos a vida quando acha que deve levar. E Deus dá-nos vida quando acha que deve dar. Por isso, não somos nossa propriedade. Por isso, temos que ser amor ao próximo. E esses filhos foram feitos com muito carinho, muito amor. E outros foram, obviamente, chamados a integrar a família por razões de amor ao próximo. Voltando à questão da segurança, sentiu em algum momento que estava não só a sua vida, mas a vida dos seus em perigo? Sim, já. É preciso ver que já passei, e como sabe, e como ele disse previamente, o Carlos, com todo respeito, é preciso ver que eu nasci num país conturbado por tempestades, holocaustos e marmotos e terremotos. E não foram calamidades naturais, calamidades político-militares. Estou a falar de uma linguagem onde se extingue pessoas humanas. E Angola, ao longo da guerra, não se esqueça que nós tivemos um período conturbado do pré-colonial, que foi a escravatura, e depois passando para o colonialismo, que foram quase 5 séculos, 500 anos de domínio do ex-império português. Mas depois do fim do colonialismo, houve uma passagem tempestosa, que foi a Guerra Civil. E a Guerra Civil durou quase 3 décadas e meia, Carlos. Foram 3 décadas e meia onde perdemos mais de milhões e milhões de pessoas, para não dizer quase 2,5 milhões de pessoas morreram. Tivemos um período onde nós tínhamos quase 1,6 milhões de pessoas amputadas, que nós chamamos de diminuídos físicos, não é? E órfãos de guerra, viúvas de guerra. Tivemos um problema muito conturbado. A guerra em Angola, eu tenho dito e continuo a defender que Angola não precisa mais de guerra. Angola agora deve pensar em pão, a água, a luz, a habitação e deve pensar na prosperidade futura e no desenvolvimento humano, sobretudo o desenvolvimento humano. Por isso vamos pôr fim aos holocaustos do passado. Foi um país conturbado por uma etapa, uma era de guerras muito intensificadas, gastou-se muito dinheiro com a guerra, tirando vida de pessoas inocentes. E eu acho que Deus não quer isso. E nós políticos temos que pensar, regenerar uma consciência que vai facilitar o futuro das próximas civilizações. Segurar Angola não é com canhões, não é com guerra, não é tirando a vida ao outro, não é perseguindo o João ou perseguindo o António, não. Nós temos que esquecer. Por isso eu acho, como político que sou, líder da União dos Reinos de Angola, Partido Popular Monárquico, a URA-PPM, e mesmo anteriormente com o meu Partido Republicano Angola Pré, sempre defendi que é preciso haver justiça social. E a justiça social é defender a propriedade humana, defender o ser humano, defender o cidadão, dar-lhe os seus direitos inalienáveis, que são direitos invioláveis. E isso nós temos declarações, temos a Convenção de Genebra, a Declaração dos Direitos Humanos, temos a nossa própria Constituição angolana, como o povo português tem a sua Constituição. E nós em Angola temos que respeitar. Se a Constituição angolana diz que não se pode tirar vidas humanas, por que é que nós vamos estar a perseguir as pessoas, torturar as pessoas, matar as pessoas e ir à caça ao homem? Para quê? Não, vamos deixar com que... Se eu não quero ser do MPLA, sou livre de ir na UNITA. Não quero ser da UNITA, sou livre de ir à URA-PPM. Não quero ser da URA-PPM, vou ao Praja servir Angola. Se não quer ser do Praja, servir Angola. Vou à casa CE. Eu sou livre de expressar a minha vontade. E é isso que Angola precisa. Haver mais diversificação de partidos políticos, não pode haver só 1 ou 2 partidos políticos, não pode ser o bipartidarismo, só pelo facto de ambos essas forças que dizem ser detentoras do poder, que eu não acredito, e dizer não, o país tem que ser dividido entre a UNITA e o MPLA. Quando outros também lutaram, eu também lutei por Angola e continuo a lutar, estou aqui, estou a fazer política em nome do Estado angolano, da nação angolana, por isso todos nós devemos participar. E tem que haver uma oportunidade, como disse o nosso irmão, o presidente Trump dos Estados Unidos da América. Deixa a democracia reinar, deixa a democracia fluir.
O presidente Marcelo aqui diz, vamos fazer com que Portugal cresça mais. E não é crescer só economicamente, mas no potencial humano. E nós também temos que beber um bocado dessa água da Europa, da América, dos Estados Unidos, que são países extremamente evoluídos e têm coisas muito preciosas que nós temos que abraçar e levar para salvar o futuro da nação angolana. Porque Angola é um país rico. Veja bem que Angola, na era colonial, Angola era um dos maiores produtores de café, madeira. E nós hoje não produzimos nada. Mas houve um encaminhar para o lado agrícola nos últimos anos. Sim, mas não é. Nós não precisamos estar a investir em maquinaria. Nós temos que ter que investir em produtividade. Uma coisa é o governo fazer grandes contratos bonitos e, sim senhor, que eu às vezes condeno e outras vezes aplaudo. Eu tenho aplaudido muito o atual presidente, João Lourenço. Não, está a fazer o trabalho. Nós temos regenerado o país, precisamos de dinheiro, investir dar prioridade ao setor privado, para que eles possam produzir mais. O problema não é comprar maquinaria. Nós não vamos estar aqui a fazer contratos para agradar as pessoas a nível internacional. Nós temos que agradar o nosso povo, os angolanos. E nós temos um problema ainda em Angola, e tem que ser claro. Nós ainda temos problemas sociais muito graves que devem ser sarados já. Mas isso é um processo que vai levar anos ainda. É preciso que temos uma corrente de curto, médio e longo prazo. Mas é preciso ver que Angola, sim senhor, temos um tecido natural muito fértil, na nossa terra brota pão todos os dias. Aliás, o povo português que passou em Angola por mais de 500 anos conhece o que é Angola. É um país fértil, muito rico, mas que nós não estamos a produzir aquilo que nós precisamos. Então um dos focos seria, e vou deixar a história pessoal, sim. Já está em modo política, já não consigo voltar. Pois é. Um dos focos da sua campanha seria precisamente esse lado, de trazer a agricultura e a autossustentabilidade do povo angolano para cima da mesa? Sim, mas veja bem, Angola o que foi antes do período colonial? No período colonial, Angola estava acima dos dígitos da França. Nós produzíamos mais que a França, nós éramos mais que a Espanha. Nós até éramos mais que o próprio Portugal, que era o nosso... Mas acha que há uma vontade do povo de voltar para esse lado mais agrícola? O povo tem essa vontade, mas quem cria essas condições... Aliás, eu tenho dito que quem cria as condições de oportunidade é o Estado. O governo é que tem que dar, o governo é que tem que incentivar o setor privado a produzir. Ora bem, se o governo não me dá a possibilidade de eu ter 2 milhões de dólares para investir na agricultura, ou na agropecuária, ou na indústria, não é? Ou no tecido têxtil, qualquer coisa. Então, como é que eu vou produzir se eu não tenho meios, eu não tenho recursos? E esses recursos é dinheiro. Então o Estado deve produzir, o Estado precisa. É por isso que nós agora estamos numa política de combate à corrupção, o resgate dos valores, o repatriamento de capitais, tudo isso. Mas é preciso ver que esse dinheiro não pode o Estado só receber e guardar para a polícia, para a segurança do Estado, para as Forças Armadas, porque nós já não estamos em guerra. Nós agora temos que olhar as coisas para o futuro, não é? Eu tenho dito que é preciso nós termos um exército pontual, pronto para responder. Amanhã somos invadidos, a defesa está lá. A segurança do Estado. Estamos numa questão do combate contra o terrorismo. Os Estados Unidos é um país que quer ver Angola como um parceiro muito próximo. Ora bem, Angola deve trabalhar. Estamos a gravar esta entrevista há 1 ou 2 semanas da visita do o presidente do Trump mandou o secretário de Mike Pompeo e o presidente Trump, na pessoa do Pompeo, disse que está preparado para abraçar Angola, desde que Angola também facilite e apresente trabalho. Então, é preciso o combate contra a corrupção, uma instituição mais transparente, a boa governação que o presidente pede e o combate contra o crime internacionalmente organizado. Não é só o terrorismo que eu estou a falar. A droga também fomenta o terrorismo. A droga alimenta o terrorismo. O branqueamento de capitais alimenta o terrorismo. A fuga de fundos, a fuga de cérebros alimenta o terrorismo. Nós temos que ver o que é que nós queremos fazer. É combater o terrorismo, então temos que pôr barreiras. E essas barreiras têm que ser transparentes para que nós possamos ser aplaudidos pela comunidade internacional, pelos Estados Unidos, pelo Portugal, pelos países que são nossos potenciais parceiros. Então é preciso. O Estado deve trabalhar. O Estado deve estar em sincronia com os seus parceiros. E quem são os parceiros do Estado? É o setor privado. Porque o setor privado é que produz para trazer ao Estado. Porque o Estado cobra a esse setor privado. Os privados pagam o IVA, o cidadão paga o IVA, o privado paga impostos ao Estado. E o Estado, quando sabe que aquela empresa está ali, temos uma refinaria produz. Pode reproduzir quase 2,3 milhão de barris por dia. Então aquela refinaria está a dar
resultados positivos, dinheiro aos cofres do Estado, ao Tesouro do Estado. Se tivermos alguém que está a explorar o ouro, Angola tem muito ouro. Nós temos ouro, urânio, mercúrio, zinco, magnésio, diamantes. Nós tivemos há bem pouco tempo petróleo, madeira, peixe, sal, maria. A nossa fauna animal é rica. Temos muita carne, temos mármores, temos cobre, temos urânio, temos magnésio, nós temos mercúrio, nós temos tudo que o mundo precisa. Agora, não temos know-how. Por quê? Porque nós, se temos inteligência, então devemos mostrar. É muito mau alguém, um inteligente, dizer que é inteligente e não mostrar que, de facto, está a usar para que o mundo possa dizer, não, aquele homem é inteligente. Eu não consigo ver um homem que é rico e automaticamente também é pobre. Ou é ou não é. Então, nós precisamos disso. Angola tem que mostrar o que é de facto. Se Angola tem recursos, vamos usar os recursos para beneficiar o tecido social, por fim, a pobreza. Nós temos ainda muita pobreza em Angola. Então, e qual é que era a solução? Ir buscar know-how fora? Acredita que esse know-how existe já dentro do povo angolano? Como é que funcionaria esse caminho? Eu estou-lhe a perguntar como eleitor. Eu vou dizer só uma coisa. Como presidente da União dos Reinos de Angola, como pessoa humana e como candidato futuramente à presidência da República no ano 2022, eu defendo que os angolanos são potencialmente capazes de resolver o problema de Angola. Veja bem, quem trouxe a paz para Angola? Não foi a comunidade internacional, fomos nós angolanos. Tivemos que investir muito dinheiro. A assinatura do memorando de entendimento custou aos cofres dos Estados bilhões. O Partido UNITA, o MPLA, beneficiaram desse processo. A comunidade internacional beneficiou desse processo. O mundo está beneficiado desse processo. Por isso, os angolanos são capazes. Agora, é preciso ver que no atual contexto político, econômico, cultural, e até mesmo dizer econômico e financeiro ou social, Angola precisa mostrar uma outra identidade. Esta identidade chama-se idoneidade. É que o presidente Trump está a pedir ao Estado, está a pedir a Angola. Não basta só dizer que estamos a trabalhar, combater a corrupção, fazer a transparência, combater o terrorismo. É preciso ações. E essas ações devem ser visíveis. Por isso, se nós temos instituições democraticamente eleitas em Angola, como é o caso do MPLA, que ganhou as eleições de forma legítima, foram legítimas, as eleições de 2017, então elegeu o atual Presidente da República, Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço. Ora, muito bem, o seu governo deve espelhar meios que venham traduzir o ADN da situação internacional. Não só da situação interna. Porque nós temos pessoas capazes de governar Angola. E essas pessoas não estão só no MPLA. Estão na UNITA, estão na URA-PPM, estão no Partido Praja Servir Angola, estão na Casa CE, que é uma força política que também está e até tem assentos no Parlamento. Então, esses são capazes. Temos pessoas capazes. Agora, quando nós bloqueamos, impedimos com que essas pessoas possam expressar os seus objetivos, as suas visões para benefício do país, então estamos mal. É preciso. E nós temos que cavalgar no processo que haja mesmo oportunidade política. E essa oportunidade política, o Presidente João Lourenço deve trabalhar. Ele tem agora mais ainda 2 anos, até 2002, para mostrar um bocado mais de trabalho. Está a fazer um trabalho que para nós é salutar, mas que é preciso abrir-se muito mais. Ainda muita coisa que nós precisamos fazer. Então, os angolanos são capazes de transformar Angola numa potência. A nível não só dos PALOP, da CPLP, dos PALOP, da SADC, que é a Comunidade dos Países da África Central, da Austrália, mas nós precisamos demonstrar que Angola, dentro mesmo de Angola, nós somos capazes de regenerar posições salutares e que venham beneficiar à sociedade. Nós precisamos de habitação, nós precisamos de hospitais, nós precisamos de escolas, nós precisamos de universidades, nós precisamos de centros culturais, recreativos, nós precisamos de um ambiente da fauna animal digno e justo, nós precisamos, de centros de ciência para investigar, pesquisar e formatar aquilo que a própria natureza existe. Nós precisamos de criar institutos e não academias. Nós precisamos de academias militares, academias policiais, para formar as pessoas. Não vamos ter tropas que só querem pegar o canhão e disparar. Não vamos ter polícias que só querem ficar na rua e prender. Ele tem que saber como se dirigir à pessoa, como falar, como identificar. Nós precisamos de formação, porque nós estamos na era da biotecnologia, da telemedicina e da robótica. Significa que nós agora estamos num período de inteligência. E essa inteligência deve fluir com aquilo que deve ser feito. Mas, Carlos, eu tenho o prazer de visitar bastante Angola
Até já temos algumas reportagens no canal sobre isso. E há um montão de trabalho feito que depois não tem follow-up. Dou-lhe um exemplo de... Nós gravámos na Willa um laboratório com investimento israelita de biotecnologia para desenvolvimento de espécies agrícolas junto dos pomares, na região da Catumbela, se não me engano. O que é que falta para... Se já lá está o know-how, se já lá está o laboratório, se já lá estão os equipamentos, o que é que falta para dar o salto? O que falta para dar o salto é o que eu estava a dizer. É preciso responsabilidade institucional. Enquanto o governo não tomar posições de responsabilidade, ser responsável. Imaginemos que nós vamos à União Europeia e a União Europeia diga: olha, eu tenho aqui quase 500 milhões de euros para aplicar para a agricultura. E de repente nós pegamos num projeto, não é? E definimos onde é que as verbas devem ser alocadas, devem ser dirigidas, mas o projeto não está materializado. Vai-se pôr a questão de esse projeto que foi assinado hoje, o acordo, em 2020, precisamente hoje é dia, por exemplo, hoje é dia 26 do mês de fevereiro de 2020, e vamos dizer que esse projeto vai entrar em funcionamento no ano de 2022, na mesma data. Chegamos em 2022, o projeto não foi. Mas não acha que, se eu estivesse aqui sentado ao seu lado, o Presidente João Lourenço, ele dir-me-ia que há um conjunto de prioridades que estão a tentar ser feitas para se poder dar esse salto? Sim. Que antes estou a defender casa alheia, mas vamos imaginar que ele me responde que eu, para ter um laboratório a funcionar, tenho que ter eletricidade, e a eletricidade ainda não está feita, e não está feita a água canalizada, e há um montão de coisas que têm que acontecer até chegar a esse ponto que o próprio Carlos está a falar. Sim, mas é preciso... Sim, lógico. Porque há um rio de prioridades, não é? As prioridades devem ser cumpridas. Eu não quero saber se não temos luz. Não tem luz, cria geradores. Não temos redes, porque eu, por exemplo, eu em Angola, vivo em Angola, e na minha casa não tenho rede elétrica. Eu não tenho água canalizada. E eu já estava a dizer, como disse na sua primeira questão... E o Carlos não é propriamente Não, sou um estrangeiro, sou cidadão do país. Mas é um cidadão do país e com alguma relevância. Portanto, se há ainda essa falta da água canalizada, da eletricidade, não acha que era mais... Estou a perguntar. Não acha que seria mais importante resolver primeiro essas prioridades básicas e depois pensarmos nas outras? Ou acha que dá para fazer tudo ao mesmo tempo? Não, nós temos que ser equilibrados. Falou há pouco tempo a inteligência. O domínio da inteligência é isso, não é? Portugal faz bom tinto, Portugal faz boa cortiça, Portugal faz bom cozido português, temos o fado, o turismo. Portugal investiu em tudo. Nós temos que investir em tudo. Agora, vamos investir segundo aquilo que o nosso bolso pode. Mas Angola pode mais. Aqui a questão, se nós temos contratos, nós temos prioridades. As prioridades têm que ser devem ser exequíveis, devem ser efetuadas, devem ser realizadas. Porque eu não acredito que Angola não pode dar passos no futuro. Veja bem, nós tínhamos um problema em Angola, que era o aeroporto do Bengo. Um novo aeroporto, onde se investiu para cima de quase 20 bilhões de dólares. Será o novo aeroporto de Luanda? Sim, o novo aeroporto de Luanda, que não está a funcionar. Já devia entrar em ação em 2016 a 2017 e não foi. E eu quero, investiu-se ali tantos bilhões e no entanto, o dinheiro desapareceu e o aeroporto está ali praticamente a apanhar moscas. Nós não queremos isso. Nós queremos que o governo do Presidente, João Lourenço, deve assumir responsabilidades. Recebeu o dinheiro, aplica. E quais são as prioridades? As prioridades é o setor, as questões sociais. Nós não temos infraestruturas. Nós temos um problema em Angola que é muito grave. Eu saio, por exemplo, vivo no Zango. O Zango é uma comuna do município de Viana, em que tem quase 5 milhões de pessoas. E nós ali não temos serviço de transporte. Não temos autocarros, não temos comboios, não temos nada. Então eu pergunto, mas o Estado tem dinheiro? Ora bem, nós estamos a fazer um processo de repatriamento de capitais. É onde é que o Estado põe esse dinheiro? E nós produzimos todos os dias petróleo. Onde é que vai esse dinheiro? Nós produzimos todos os dias diamantes. Onde é que vai esse dinheiro? O Presidente João Lourenço já está há 2 anos. E em 2 anos pode fazer muito. Então nós pedimos ao Sr. Presidente João Lourenço, ao seu governo, para que haja maior pujança, maior empenho nas ações do governo, para que o povo possa estar minimamente equilibrado. Porque as questões sociais, o combate à fome, o combate à miséria, a educação, nós precisamos de escolas. Em Angola nós precisamos de hospitais. Há pessoas ainda que nesse preciso momento estão a morrer à beira da morgue. Os corpos, as pessoas morrem e o corpo fica aí. Não temos condições. Precisamos de hospitais, precisamos de escolas, precisamos de universidades, precisamos de luz. Nós temos os maiores recursos hídricos do mundo, oh excelência, senhora jornalista. E, no entanto, nós não temos água potável. Não há água canalizada, não há redes de canalização. Temos o problema do combate aos resíduos sólidos. Eu, há bem pouco tempo, vi o governador
da província de Benguela a reclamar que as condições em Benguela são terríveis. O senhor Rui Falcão, que é um governador que é membro do MPLA, deputado da Assembleia Nacional. Por exemplo, e em Benguela produz-se petróleo. E Benguela é uma zona turística. Uma das províncias mais bonitas. Nós até chamamos a província das acácias rubras. Mas, no entanto, vamos a Benguela, vamos encontrar epidemia, doenças, hospitais não estão, o lixo nas estradas é uma pouca vergonha, não há meios de transporte, os aviões é uma pouca vergonha. Quer dizer, nós precisamos trabalhar. Porque Luanda, Angola não é só Luanda. Angola tem que ver que são todas as províncias. E a guerra não destruiu só a Cabinda, não destruiu só Benguela. A guerra destruiu tudo. Então, é momento, e deixo aqui uma mensagem para o nosso irmão, o presidente João Lourenço, que eu tenho muito respeito, até porque a sua esposa é minha família, eu também pertenço à família Dia dos Santos. É preciso trabalhar. É preciso trabalhar. E deve trabalhar por forma a resolver os problemas do povo, porque foi assim que o MPLA diz: melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. Ou corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Bem, se o vosso logo é do MPLA, que é o governo que detém o poder do Estado, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, então nesse preciso momento vamos corrigir os males. Porque nós não temos estradas, nós não temos hospitais, nós não temos redes elétricas, não temos luz, não temos habitação para o povo. A juventude, o crime em Angola aumentou de forma considerável, negativamente, brutal e violento, por falta de condições sociais. Os jovens passam a vida na bebida, passam a vida na droga, e onde é que eles vão começar a desmantelar o tecido social? Sendo uma enfermidade para a própria organização do Estado. Nós temos que criar condições, criar esses jovens, dados oportunidade de emprego, formação profissional, inseri-los. Não é só vamos usar a política repressiva de pegá-los e prendê-los. Não, nós temos que criar condições. O cerne, a situação de Angola, é nós termos inteligência. Resolver os problemas do povo, que o MPLA sempre disse, e resolvendo os problemas do povo é dar na base. Começar pela base e não por aquilo que está no topo. O tempo urge, eu não tenho muito tempo e o Carlos tem muito para contar e para explicar. Uma pergunta que eu queria fazer, e para os nossos telespectadores, especialmente os angolanos que nos estejam a assistir, quer no canal cá em Portugal, quer via internet, o partido é um partido monárquico e tem como objetivo retomar a monarquia em Angola. Sim. Como é que isso funcionaria? O Carlos, sendo eleito, será eleito inicialmente provavelmente deputado ou até mesmo Presidente da República, tem que ir à Assembleia levantar essa questão, porque a Constituição angolana não prevê monarquia. Qual é que é o caminho e quem é que será o rei de Angola se tudo correr como o Carlos deseja nos próximos anos? Ora, o Carlos, é uma pergunta muito, digamos, muito inteligente. Eu vou dizer que, de facto, e agradeço por chegar até aí. Não, é porque acho que para o telespectador e para o eleitor é um ponto fulcral do que é o vosso partido. Então, o partido, a União dos Reinos de Angola, Partido Popular Monárquico, defende o seguinte: restituir a monarquia que foi usurpada ao longo do período ex-período colonial e pós-colonial. Pós-independência, até aqui. Porque quem devia pensar em implementar a monarquia em Angola tinha que ser o MPLA e a UNITA. Porque eles esqueceram-se que nós, os nossos ancestrais, quem somos nós? Nós somos um povo banto. Ora bem, então, o que é Mbanza Congo? Mbanza Congo não é património da humanidade. Então o presidente João Lourenço não foi lá ao Vaticano, desculpa com todo o respeito, e o que é que lhe disseram lá no Vaticano? Que o busto do primeiro conselheiro da rainha em Zingambande foi lá sepultado. Está lá. Significa que Angola foi reconhecida já no período colonial como uma entidade monárquica, como um Estado monárquico. Ora bem, agora a PPM só quer tirar aquilo que praticamente estamos a tentar esquecer. Não se pode apagar o fogo com as mãos. O fumo com as mãos. É impossível. Nós somos um Estado monárquico por natureza, Sua Excelência, senhor jornalista. Nós fomos monárquicos. Nós temos uma história de cultura que vai para mais de milénios. E não são 1000 anos. Nós somos uma existência, uma civilização que temos mais de 5 ou 10 mil anos de existência. Mas como é que isso será implementado? Agora, como é que isso vai ser implementado? Vou chegar já a isso, senhor jornalista. Como é que vai ser? Nós temos um Conselho das Autoridades Tradicionais em Angola. Nós temos quase 13 reis, ou 13 reinos. Angola está dividida por forma étnico-linguística por 13 reinos. Temos os reinos do Andong, o reino do Angola Quilua, o reino do Bailund, o reino do povo Lunda Choco, quer dizer, são vários reinados. Foram vários reinos em Angola.
Só para dizer que, por exemplo, a Baixa de Cassanjo, onde aconteceu o genocídio da Baixa de Cassanjo, onde nós também temos lá, onde nasceu, por exemplo, a rainha Angola Zingambane, Angola Quiluães. E nós temos lá, temos o rei do Angola Quiluães, que é uma pessoa até que eu conheço, é um rei, que há bem pouco tempo até teve numa atividade monárquica a nível em Roma, e aliás na Bélgica e em Marrocos, e na Suazilândia e também no próprio Reino Unido. Por isso, Angola é um Estado monárquico. O que é que nós queremos fazer? Que haja um rei, um conselho das autoridades tradicionais. E penso que, aliás, porque esse conselho já existe em Angola, que é o Conselho das Autoridades Tradicionais, que esse conselho vai votar para o futuro rei de Angola. Okay. Agora, seria eleito um tem de desses ser eleito. 13. Agora, temos uma questão. A União dos Reinos de Angola defende que o futuro rei de Angola tem que ser José Eduardo Santos, porque foi esta pessoa que mais contribuiu em âmbito patriótico, político, e até mesmo foi a pessoa que trouxe a paz. Foi José Eduardo Santos, não podemos esquecer, que uniu aqueles que estavam na mata. Não foi fácil. E acha que seria viável de José Eduardo Santos ser o E por rei? que não? E por que não? Eu só estou a perguntar. Desculpa, é viável. É público que ele está a passar problemas de saúde. A questão de saúde não tem nada a ver. A questão de saúde não tem nada a ver. Se o José Eduardo amanhã, se Deus buscá-lo, ele tem filhos. E os filhos podem dar continuidade ao seu reinado. Porque o José Eduardo tem filhos. Ele tem Isabel dos Santos, tem o Zeno, tem outros filhos, que os nomes, tem Xé dos Santos. Um desses filhos pode assumir o reinado do pai. Porque para nós, o rei de Angola é imperiosamente e será votado para nós, até porque a URA-PPM sempre defendeu José Eduardo, o arquiteto da paz, engenheiro José Eduardo Santos, como o futuro rei de Angola. Mas ele deverá ser votado por o Conselho das Autoridades Tradicionais e será o rei de todos os reis, porque atenção, ele será o rei de todos os reis, porque nós temos mais reis em Angola. Portanto, transformar-se-ia quase numa monarquia federal. Eu diria uma monarquia constitucional. Nós defendemos uma monarquia constitucional. Isso sendo do Partido Republicano Americano, não imagino de outra maneira. Sim. Não, mas este rei estaria com 13 outros reis a funcionar quase como a Suíça, que como tem a Suíça, cada cantão tem o seu governo isso próprio. também para quê? Para mantermos a estabilidade do país, Carlos. Íamos manter a estabilidade política e militar. E pomos de lado aqueles focos de tensões que amanhã nós, o povo, por exemplo, nós temos o povo da Lunda Chocua e na Lunda Chocua está dividida. Temos a Lunda Norte, não é? Dos Chitados, temos Saurimo, onde também tem 2 reis. Mas o rei do povo Lunda é só um, é o rei Moana Mandumba Watembo, que há bem pouco tempo foi entronizado. Nós temos na Imalange o rei Ngola Quiluães, temos no Bié, no reino de Balundo, o rei Iquico. Por isso, esses reis serão reis que farão o conselho do rei dos reis de Angola, que nesse caso será o José Eduardo Santos. Para terminar essa parte, só me falta um detalhe, que era perceber estes reinos não vão levantar feridas antigas, porque o que é Angola hoje vem do mapa cor-de-rosa, e eu estive no Cunene há algum tempo. Onde também temos o rei. Exatamente, não, era precisamente por aí, porque há muita população que seria a angolana hoje, que vive do lado de Namíbia, essas ligações de não iriam criar problemas geográficos. Não, porque nós já estamos num novo contexto e até porque veja bem o que é que não... Há povos que passam... Porque eles não concordam com as fronteiras desde o tempo em que elas foram desenvolvidas, porque aquele é o território deles. Sim, porque até vou lhe dizer uma coisa, porque as questões mesmo que dividem a étnico, linguístico e cultural a nível das tribos e das civilizações tradicionalmente, do poder tradicional, ninguém quer aceitar que um domine o outro. Por exemplo, o rei da Lunda Norte não quer que o rei do Bailundo seja o rei dele. O rei de Malanja, o rei Angola Quiluães, não quer que o rei da Lunda Norte ou o rei do Bailundo seja o rei. Mas nós, para pormos fim a isso, íamos ter um rei que seria o rei de todos eles. Embora a nossa Constituição, dentro do regime constitucional, defenda que o Estado é laico, e que há a separação de Estado e Igreja e que é uma república, mas nós temos um referendo. Podemos fazer um referendo, alterar a Constituição e a monarquia prevalece. Isso é simples a vontade do povo. É o povo que vai decidir. Não é o MPLA, não é a UNITA, não é a URA-PPM, não é a Casa Praia a Servir Angola, não é a Casa CE, não é o PRS, nem é a FDLA. É o povo angolano que vai decidir em nome dos nossos ancestrais. Respeitando o legado dos nossos ancestrais, vamos votar e teremos um rei que será o chefe executivo de todos os reis dos reinos de Angola. E Angola assim será salva e acabar pomos fim a guerra, os conflitos, e vamos ter uma Angola próspera onde haverá pão, água e luz, e bom teto, educação, escola e trabalho para todos. Vamos trabalhar, a Angola precisa.
Falou de, e porque o tempo está mesmo contra Sim, nós, sim. Carlos. Falou de o povo decidir. Brevemente, o povo irá às urnas pela questão dos municípios. Pode. Quero falar sobre um bocadinho sobre esse assunto. Sim, só quero tocar aqui, ainda bem. O também. partido já estará O partido, a URA-PPM, está preparada para ganhar já as autarquias. O que nós defendemos primeiro é que a União dos Reis de Angola, Partido Popular Monárquico, defende que não é possível irmos às eleições autárquicas com um regime de batota antecipado. Vamos pôr fim à fraude eleitoral de lado. Porquê? Porque nós não defendemos que haja eleições só graduais. O gradualismo. O MPLA defende gradualismo e esse gradualismo, às vezes, entendemos nós que deve ser feito em alguns municípios. Nós queremos que as eleições autárquicas aconteçam a nível territorial, transversalmente. E tem que ser todos os municípios. O povo deve votar, porque quanto mais o povo votar, melhor a democracia se fará sentir. Não é? É por isso que os Estados Unidos pede ao presidente João Lourenço, o presidente Trump, para que promova a democracia. E é nesse contexto. O MPLA tem que estar preparado. Se diz que é um partido forte, por que está a fugir do pleito das eleições, digamos, das eleições autárquicas? Vamos realizar as autarquias em todos os municípios, Carlos. As autarquias devem acontecer em todos os municípios. O povo deve estar preparado para receber e votar, e o Estado deve permitir que o povo vote e decida. Agora, é preciso que também haja finanças, porque sabe, nós temos um problema. Se nós formos fazer autarquias como fazem aqui em Portugal, os municípios produzem, mas nós em Angola ainda não temos essa disciplina produtiva. Os impostos, o Estado, o município, por exemplo, de Belas, Tem que onde é que vai buscar dinheiro? Tem que haver uma fraternidade entre os Estados mais ricos o poder local e institucional e o poder central. Então, é o poder central, o governo, que deve criar condições financeiras para que esses municípios, os seus autarcas, possam votar. Por isso, o Estado deve criar essas condições técnicas, logísticas e financeiras. Tudo é responsabilidade do Estado. Bem, tenho visto o governo a defender que o Estado não tem dinheiro. O Estado tem dinheiro, sim. E devo dizer que o Estado tem dinheiro, o MPLA tem dinheiro, porque o dinheiro não é do MPLA. O dinheiro é do cidadão. Porque somos nós que pagamos ao Estado. Por isso, nós somos o Estado. Nós somos o Estado. E como tal, é o Estado, que somos nós, que estamos a pedir que o governo largue os fundos do petróleo, dos diamantes e dos recursos naturais para investir na democracia. Por isso, é possível, sim senhor, termos eleições autárquicas transparentes. Agora foi eleito o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que obviamente houve uma guerra entre as forças políticas, todos nós não somos a favor, mas achamos que isso é uma questão ainda mínima. O que nós queremos é que o Estado crie condições técnicas, logísticas e financeiras para que todos os municípios, que todos os angolanos possam, dentro do território nacional, votar nessas próximas autarquias previstas ainda para o ano em curso. Carlos, daqui a 5 anos voltamos-nos a sentar, se não aqui noutro sítio qualquer. O que é que aconteceu nos últimos 5 anos? Bem, o que aconteceu nos últimos 5 anos, estaríamos a ver o Dr. Contreiras, Presidente da República de Angola. A última pergunta é uma pergunta que o programa faz sempre. Este programa chama-se A Conversa com quem é que o Carlos Contreiras gostava de ter uma conversa? Uma pessoa atual, histórica, fictícia? Com quem é que gostava de ter uma conversa que não teve? Eu gostaria de ter uma conversa nesse preciso momento com o Presidente Marcelo, que é uma pessoa que eu vejo um dos melhores presidentes da história, do mundo. Não estou a falar só da República Portuguesa, para não dizer que, a nível de Portugal, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa é uma imagem incontestável, incomparável, insubstituível. Eu nunca vi, eu leio muito, já vi a passagem de Diogo Cão, Vasco da Gama, Grande Rainha, mas encontramos nessa pessoa um fenómeno humano incomparável, é absolutamente incomparável. Por isso, gostaria de ter um encontro com o Presidente Marcelo e também com uma personalidade que é o Duque de Bragança, o Duque de Montepinho. É uma pessoa, porque afinal de contas eu sou monarca, gostaria de conhecer mais as raízes do povo português, que obviamente a monarquia deve prevalecer. E penso que também temos aqui um problema. A monarquia, hoje está aqui o PPM, que é um Partido Popular Monárquico Português. Com quem, nós não falámos, mas era um dos assuntos, com quem assinou um acordo recentemente. Sim, nós assinamos um acordo de cooperação político entre o Partido da União dos Reis de Angola, o Partido Popular Monárquico, o PPM, e o Partido Popular Monárquico Português. Quem assinou fui eu mesmo, a pessoa como fundador e presidente da URA-PPM, e do lado da UPPM assinou
o engenheiro Gonçalo da Câmara Pereira, que também é para nós, e até quero congratulá-lo por vermos esta pessoa também amanhã como Presidente de Portugal e o seu partido, o PPM, com uma grande maioria representativa no Parlamento português, na Assembleia da República, é importante. Aguardamos, mas o tempo está contra nós, Carlos, sempre contra nós. E despeço-me dos nossos telespectadores, agradecendo uma vez mais ao PPM pela disponibilidade da sala e pela simpatia com que nos recebeu. Quero convidar todos os nossos telespectadores a acompanharem este e os outros programas da Curiacos, não só nos canais, nas várias plataformas de TV Cabo e de satélite em Portugal e na Europa, mas também a acompanhar-nos nas redes sociais. Basta procurar por Curiacos TV, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. No YouTube pode também rever esta e outras entrevistas do A Conversa Com e saber um bocadinho mais do que se passa por detrás das câmaras. Muito obrigado. Voltamos para a semana com outro convidado e eu vou continuar a ficar a falar com o Carlos, que tem muito para falar. Até lá. Obrigado.